Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do nosso canal Oficina de Espiritualidade. Hoje começamos uma série chamada O Evangelho e a Autotransformação. Nela vou imprimir minha visão a respeito do Evangelho. Não vou me preocupar, logicamente, com o aspecto histórico, a não ser nas passagens que exijam esse tipo de estudo, mas sempre em termos introdutórios, e vou me ater ao que eu acho que é o mais importante no Evangelho de Jesus, a proposta de autotransformação que ele nos traz, e através dessa proposta de autotransformação vamos mostrar o quanto a doutrina espírita é importante nesse processo de autoconhecimento que ela sugere ao ser humano, principalmente na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Antes de mais nada, gostaria de pedir que, se você gostar do vídeo, continuar conosco e gostar do nosso trabalho, por favor, dê um like nesse vídeo. Comente se tiver alguma dúvida, se tiver alguma discordância, também compartilhe para que possa chegar no maior número de pessoas. Começando então a nossa série O Evangelho e Autotransformação, eu trouxe aqui um vídeo inaugural que, acredito eu, vai imprimir toda a didática que eu pretendo utilizar nessa série, mostrando que o Evangelho é um símbolo que fala de coisas que estão dentro de nós, que estão no nosso inconsciente, para usar uma linguagem um tanto quanto psicológica. Elas estão dormitando dentro de nós. Numa das questões do Livro dos Espíritos, foi muito bem explicitado que as leis de Deus estão na nossa consciência. E, para que nós possamos despertar cada vez mais essas leis, a doutrina espírita nos sugere o fenômeno, o processo de autoconhecimento com a consequente autotransformação, ou transformação moral, ou reforma íntima, a meu ver, sinônimos, independente das ideologias pelas quais as pessoas defendam os seus pontos de vista. Comecemos então por um autor não espírita, a meu ver, um dos principais pesquisadores do Evangelho numa abordagem histórica na atualidade, chamado Bart Ehrman. Vamos ver o que Bart Ehrman tem a nos dizer a respeito de suas pesquisas sobre o Evangelho, sobre os Evangelhos. Não abandonei a fé cristã por causa dos problemas inerentes à fé propriamente dita, nem porque me dei conta de que a Bíblia é um livro humano, ou que o cristianismo era uma religião humana. Tudo isso é verdade, mas não foi o que desmontou minha aceitação do mito cristão. Eu abandonei a fé pelo que considerei e ainda considero ser uma razão distinta, o problema do sofrimento no mundo. Vamos por partes então. Bart Ehrman, a meu ver, como já disse, um dos maiores conhecedores do Novo Testamento e, por consequência, dos Evangelhos, ele diz que ele abandonou a fé por não conseguir entender o sofrimento no mundo, sendo Deus infinitamente justo e bom. Deus é amor, como está no Evangelho de João, como está lá no Novo Testamento. Então ele não consegue entender porque lhe falta a chave da reencarnação, que a doutrina espírita tão bem explicitada, pois através da figura do mestre Allan Kardec.
Bart Ehrman, com muita propriedade e muita razão, disse que a Bíblia é um livro humano. Kardec, ao seu ponto, disse que, sim, não é um livro infalível, não deve ser lido como uma receita infalível, porque existe uma parte humana e uma parte divina. A parte divina, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, principalmente, ela vem através da mediunidade. Ela verte das mentes boas, das mentes desencarnadas que já adquiriram uma lucidez mental maior do que a nossa, através dos médiuns, para que possamos ensaiar os primeiros passos a respeito da interpretação mais aprofundada dessa lei divina. Então, o Evangelho de Jesus, que foi legado por um espírito puro, a meu ver, como é Jesus, ele é uma tradução, uma síntese daquilo que está dentro de nós e que precisa ser descoberto por esse processo de autoconhecimento. Então, Bart Ehrman muito certo estava quando ele dizia que existe essa parte humana na qual ele se concentrou, mas também existe uma parte divina, atemporal, transformacional, como Kardec também estudou através de suas obras no século XIX. E a chave da reencarnação é que demonstra o porquê de determinadas coisas. Um outro, a meu ver, um importante depoimento a respeito do Evangelho de Jesus vem do Oriente, das crenças hinduístas, do Yogi Paramahansa Yogananda. Ele diz uma coisa fascinante. Acompanhemos o pensamento desse líder espiritual do Oriente. Os rótulos humanos de afiliação sectária têm pouco significado. O que nos confere salvação não é a seita religiosa em que tenhamos nosso nome registrado, nem a cultura ou o credo em que nascemos. A essência da verdade transcende toda a forma exterior. Essa essência é o fator supremo para compreendermos Jesus e seu chamado universal às almas, para que entrem no reino de Deus que está dentro de vós. Dessa forma, Paramahansa Yogananda defende que o Evangelho está dentro de cada um de nós e é o start, é o pontapé inicial para a compreensão do reino de Deus em nós. É dessa forma que Paramahansa Yogananda, com tanta propriedade, nos ensina, concorde com Allan Kardec no século XIX, que não importa a nossa filiação religiosa, não importa as nossas crenças, mas importa o desenvolvimento desse reino de Deus em nós. E como fazemos isso? Para não nos tornarmos repetitivos, autotransformação. Essa é a essência que vai permear todo o nosso estudo, todos esses encontros dessa série que hoje nós começamos. Então, um oriental teve a percepção da essência do pensamento de Jesus. Perguntemos então, com base no pensamento de Yogananda, dessa interiorização do Evangelho, o que é o reino de Deus? Para nos responder, eu trouxe um autor interessantíssimo num livro que todos devem ler, todos que queiram se aprofundar nas pesquisas do Evangelho devem ler. O livro chama-se Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Vamos ver no pensamento de Hermínio Correia Miranda o que é o reino dos céus, para nos aprofundarmos mais ainda nesse conceito. Vejamos.
O reino de Deus é ao mesmo tempo consequência, efeito, resultado, tanto quanto causa e origem da paz entre os homens. Será uma paz interna a projetar-se refletida na realidade externa, tal como um ser diante do espelho. Se a criatura a contemplar o espelho é bonita, a imagem devolvida também será bonita. Mas, como produzir belas imagens com originais ainda rudes, imperfeitos e inacabados? Então, Hermínio Corrêa Miranda nos dá a chave para interpretarmos de forma objetiva e de cunho espírita o que é o conceito de reino dos céus. Ele nos diz que esse reino, ele é ao mesmo tempo causa e consequência de nosso processo evolutivo. Causa porque ele é uma tentativa, ou melhor, ele é uma síntese das leis divinas em nós por Jesus. E consequência porque ele é o caminho para a paz interna. E essa paz interna, quando conquistada, ela automaticamente também vai, através do exemplo, fornecendo subsídios para que outras pessoas comecem nesse processo de autotransformação. Então, agora que já vimos conceitos que nos direcionam do que vai ser o estudo daqui por diante, vamos ver com Joana a finalidade desse nosso estudo. Vale muito a pena acompanharmos o pensamento dela. Sob qualquer aspecto considerado, o Evangelho é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Joana, então, num pequeno trecho do livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela demonstra toda a conceituação que pretendemos desenvolver ao longo desses nossos encontros. O Evangelho como psicoterapia, o Evangelho como fonte de esperança, de consolação, e isso só pode ser feito através do esforço próprio da reforma íntima, do autoconhecimento. Só podemos adquirir a verdadeira esperança se trabalharmos por ela. Os bons espíritos só conseguem sintonia para nos consolar das nossas dores, das nossas aflições e sofrimentos, se nós estivermos voltados para essa proposta mais rica de investimento em nós mesmos. Então a sintonia é feita primeiro da nossa parte, e os bons espíritos fazendo sempre a incansável parte deles, então conseguimos entender através da intuição esse caminho de autolibertação. Então Joana defende que o Evangelho é psicoterapia, e é assim que nós vamos trabalhar o Evangelho nesses nossos encontros. Para finalizarmos, agora resta-nos enfatizar o pensamento do grande codificador à luz do Espírito de verdade. Allan Kardec divide os evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que cada igreja tomou para si para formar os seus dogmas, os milagres, os fenômenos que derrogam nos quais Deus derroga a natureza para beneficiar algumas pessoas, a predição do futuro, que é um outro tema muito recorrente no Evangelho, e por fim a parte moral. Diz Allan Kardec, e é a parte com a qual ele se preocupa no Evangelho segundo o Espiritismo, que essa parte do Evangelho é a parte
capaz de modificar o mundo, porque é capaz de modificar o indivíduo. E é assim que nós vamos navegar com o pensamento de Kardec e com o pensamento voltado para o Evangelho como uma psicoterapia não presa a uma escola psicológica, mas a psicoterapia livre, trazida pelos desencarnados, que nos faz ver a vida de um patamar mais alto, porque leva em conta os princípios da doutrina espírita. Deus, soberanamente justo e bom. A reencarnação como processo educacional. A comunicabilidade entre os chamados vivos, os encarnados, e os mortos, os desencarnados, num processo de harmonia, para que desenvolvamos as nossas potencialidades. E, juntando todos esses princípios espíritas, o princípio, por final, da autotransformação. Alguns podem perguntar, mas Marcelo, você trouxe informações de autores que não são espíritas. Essa é uma tentativa de misturar conceitos estranhos à doutrina espírita, e eu digo que não. É uma tentativa de ratificar o pensamento trazido pelos espíritos superiores e codificado por Allan Kardec. Não que a doutrina espírita precise de apoio externo para sobreviver, mas se a proposta é fraternidade, se a proposta é psicoterapia através do Evangelho, então precisamos desenvolver, antes de mais nada, o nosso senso de alteridade, o respeito pelas diferenças e a harmonia, a empatia, que é a harmonia com essa diferença, sem pensar como a diferença. Então, ao invés de afastarmos os outros de nós vamos aproximar com o que eles têm de melhor. Nós vamos aproximar a nossa ânsia de sermos melhores com a ânsia deles também de ser melhores, com aqueles espíritos maduros que já não cabe mais o rótulo em suas consciências, daquelas pessoas que buscam realmente esse processo de autotransformação e pensam de forma sólida nessa fraternidade futura no mundo de regeneração, no qual não haverá mais barreiras de religião, de cor ou sociais, na medida que o processo for acontecendo ao longo dos séculos. Ficamos por aqui nesse primeiro vídeo. É um longo caminho, é o início de uma caminhada de autoconhecimento. E se você gostou desse vídeo, pedimos que dê o seu like para que faça o nosso canal crescer. Compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas para que ele possa ser divulgado de uma forma mais ampla. Comente com suas dúvidas, com seus acréscimos, com suas discordâncias, o que é muito importante para o nosso trabalho. E que todos tenham muita paz, muita saúde e realizações estudando a essência do Evangelho de Jesus.